Origem da filosofia. O milagre grego, o surgimento da filosofia, se deu a partir de uma série de fatores que conduziram à relativização do pensamento, à descrença, desmistificação e à busca de melhores explicações sobre a realidade a princípio. Entre os fatores que contribuíram para tal está, em primeiro, comércio, as navegações e a diversidade cultural. Por conta de sua construção e localização geográfica, a sociedade grega tornou-se um importante centro de comércio e uma potência marítima. Isso fez com que os gregos tivessem contatos com outras culturas. O contato com essa diversidade fez com que eles, a partir da descrença e relativização das culturas alheias, acabassem por relativizar a sua própria. O alfabeto foi uma importante tecnologia da época. A escrita através de ideogramas, símbolos, está ancorada em ideias que fazem parte da cultura e do inconsciente coletivo. Já a escrita alfabética exige um grau de abstração maior por estar relacionado com os fonemas. É perceber que as palavras são construídas por sons que podem ser codificados e reproduzidos. Assim, eles abandonam a aura mítica presente nos ideogramas. A moeda exige de seus usuários algum grau de abstração. O comércio realizado a partir de trocas diretas entre produtos, a exemplo de galinhas por trigo, exige muito pouco grau de imaginação. Outro importante fator para a desmistificação da realidade é a do calendário. Seu uso faz-se perceber a regularidade de alguns eventos da natureza, como as estações do ano. A organização gerada pela percepção dessa regularidade retira dos deuses a responsabilidade de controlar o clima, que passa a estar relacionado à capacidade dos matemáticos e astrônomos em fazer previsões baseadas em cálculos. Com o desenvolvimento da polis, há uma intensificação da vida pública, mas habitantes dividem o mesmo espaço e, com isso, suas atenções se voltam para a organização desse espaço. As interações entre as pessoas fazem com que a relação com os deuses e divindades sejam relegadas a um segundo plano. A população grega passou a necessitar de explicações melhores que estivessem em conformidade com seu grau de abstração e desmistificação. Com isso, o cidadão grego, que, segundo a tradição, não deveria trabalhar, o trabalho era entendido como uma atividade menor, responsabilidade de escravos estrangeiros, dedicou-se ao ócio contemplativo. Contemplou a natureza e buscou estabelecer relações de causalidade e ordenação. A natureza, antes entendida como caos, agora encontrava-se ordenada pela razão humana. Contexto que surge a filosofia. A investigação sobre a natureza fez com que os filósofos produzissem conhecimento. Inicialmente, a filosofia era uma cosmologia, um estudo sobre o cosmos, o universo, tendo como base a razão, logos. Essa perspectiva de pensamento se contrasta com a anterior, que era compreendida como uma cosmogonia, explicação do cosmos a partir das relações que fizeram nascer gonos as coisas. A mesma distinção ocorre entre teologia, estudo sobre os deuses, e a teogonia, história sobre o nascimento dos deuses. A palavra filosofia é de origem grega, composta por termos philo, de filia, amor fraterno, amizade entre iguais, e sofia, sabedoria, da qual deriva sofós, sábio. A junção dos termos forma a palavra filosofia e significa amor pela sabedoria. Daí diz-se que o filósofo é amigo da sabedoria ou que ama a sabedoria. Entretanto, com o passar do tempo, a palavra filosofia adquiriu outras conotações. Uma delas é a de que o referido termo não designa apenas o amor pela sabedoria, mas o próprio saber. Agora, que saber é esse? Há pelo menos dois tipos de saberes: o saber que se limita a descrever como as coisas são e o saber que se compreende e explica o porquê das coisas serem como são. Por exemplo, todos sabem que o fogo aquece e queima, e para saber isso basta uma sensação e a constatação empírica. Porém, pouco sabe por que o fogo aquece e queima. Ora, quem sabe apenas que o fogo aquece e queima tem apenas um saber descritivo. Em contrapartida, quem sabe o porquê ou a razão pela qual o fogo aquece e queima possui um conhecimento verdadeiro. Há, além da filosofia, outras formas de saber e de explicar a realidade. A matemática, a física, a biologia, a história, a sociologia, a psicologia, a teologia são exemplos de diferentes formas de explicação da realidade. Por exemplo, no caso da teologia, o que ela visa a explicar é a realidade de Deus, da experiência religiosa, etc. Baseado nesses saberes que o pensar teológico exerce sua função explicativa da realidade. Mas e a filosofia? Qual é a sua tarefa? De que forma ela explica a realidade? Qual é o seu ponto de partida? Sócrates dizia que o ponto de partida da filosofia é o espanto. Para entrar no território da filosofia, é indispensável que o principiante tenha uma disposição de ânimo capaz de fazê-lo perceber, no mundo em que vive, problemas últimos, enigmas insondáveis, que o faça admirar e refletir sobre os mistérios do universo que o cerca.
que o coloque diante de todas as coisas com um sentimento de estupefação, assombro, admiração, curiosidade insaciável, como uma criancinha que não entende nada e não cessa de perguntar. Não se teria de fazer filosofia se o mundo em que somos destinados a viver e a agir fosse transparente para as nossas sensações, se ele se comportasse sempre da mesma maneira e se todos os objetos que o compõem consentissem em permanecer o que parecem sem jamais causar espanto. É do espanto, talmazen, que o filósofo mais sofre, pois não há outro início para a filosofia. Já dizia Sócrates. Há algo muito importante nessa afirmação que não podemos perder de vista. Talmazen é um fatos, isto é, um sofrer, um padecer que não pode ser expresso por palavras. Isso é assim porque o espanto é vivenciado em uma esfera de contemplação terminantemente misteriosa e que emudece o filósofo. Vamos agora a um exemplo prático do que vem a ser a filosofia, a sua essência, o que é ou a sua finalidade. A obra de Platão foi um ato de resistir à desordem social de seu tempo. Platão descobriu algo fundamental: a substância da sociedade é a psique. A sociedade pode destruir a alma de um homem porque a desordem da sociedade é resultado da doença na psique de seus membros. Vogelin, partindo dessa compreensão da psique, diz em seu livro Science, Politics and Gnosticism: a desordem espiritual de nosso tempo, a crise civilizacional de que todos falam prontamente, não tem de nenhum modo de ser um fado inevitável. Ao contrário, cada um possui os meios de superá-los em sua própria vida. Ninguém é obrigado a tomar parte na crise espiritual de uma sociedade. Ao contrário, cada um é obrigado a evitar essa tolice e viver sua vida em ordem. A filosofia é uma atividade em busca da ordem, não da ordem da sociedade primariamente, mas da ordem da alma e do coração. Para que a filosofia se torne essa busca, é preciso que ela antes se torne em você um ato de devoção. Diante da desordem da sociedade, você tem duas escolhas: ou deixar que sua alma sucumba à desordem da sociedade, ou que você busque com todo o seu ser a ordem interior. O filósofo Alvin Plantinga diz o seguinte: a filosofia é uma empreitada social em nossos padrões e hipóteses. Os parâmetros dentro dos quais praticamos a filosofia são ajustados por nossos mentores e pelos grandes centros contemporâneos de filosofia. Nesse sentido, a filosofia é, em grande parte, uma clarificação, sistematização, articulação, relacionamento e aprofundamento de uma opinião pré-filosófica. Nós vamos à filosofia com muitas opiniões sobre o mundo e a natureza humana e o lugar deste naquele. E na filosofia nós pensamos sobre esses assuntos, articulamos sistematicamente nossas visões, juntamos e relacionamos nossas visões sobre diferentes tópicos e aprofundamos nossas visões ao encontrarmos interconexões não esperadas e descobrindo respostas a questões ainda não formuladas.